no Pod Eva para mais um episódio. Estou aqui com o Luca Carvalho, professor de dança que tem uma escola. Pode se apresentar, falar um pouco sobre você, conta um pouquinho da sua trajetória na dança. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado. Uma enorme satisfação pelo convite, estar fazendo parte desse papo com vocês. Me chamo Luca Carvalho, tenho 24 anos, sou profissional de educação física, professor de dança, empresário no ramo também. E comecei a dançar com 12 anos de idade, de uma forma muito despretensiosa, por realmente amar muito a arte. Mas isso começou a se tornar uma profissão e depois foi muito além. Comecei realmente a empreender, a buscar crescimentos muito maiores e foi um pontapé inicial para alcançar e ter resultados ainda maiores dentro da área. Então, hoje o tema é sobre dança e empreendedorismo, né? E assim, eu queria te perguntar, não foi uma coisa assim, você não sonhou, não foi desde a infância a questão da dança aconteceu, então. Foi que assim, você começou querendo se divertir e virou uma profissão. Sim, foi totalmente natural. Na verdade, o que eu queria ser era jogador de futebol. A maioria dos meninos poderiam entender esse sonho. E aí, através de um presente de uma avó, da minha avó, que eu tenho, e ela me presenteou com uma atividade de dança, com aulas de dança, que eu vi meus primos dançando, e eu adorava isso. E eu comecei a fazer aula nesse momento e as coisas foram acontecendo. Com uns 14 anos por volta, eu já estava dando aula de dança assim na minha casa, para amigos. E aí foi acontecendo de fato de se tornar uma profissão a partir daí. Mas no início eu não tinha realmente essa pretensão, não. Então, você também dá aulas particulares, inclusive já fiz aula com o Luca, muito bom professor. E conta aí, você tem uma unidade de uma escola de dança sua, conta aí, parece que está já desmembrando, está montando uma outra unidade, fala onde que fica, fala quais são os ritmos que você dá aula, o que você gosta de... O que tem lá na sua escola? Perfeito, eu trabalho muito com a dança de salão, que é a dança 2. E dentro da dança de salão existem enormes estilos de dança. Forró, zouk, tango, salsa, uma enorme variedade. E a escola nós montamos em 2019. Completamos 4 anos, inclusive dia 29 de março, fizemos os 4 anos oficial. Eu estive no baile. Você esteve no foi baile, maravilhoso, né? Fizemos dancei muito nesse baile. Foi incrível mesmo, foi um baile maravilhoso. E aí lá eu pude compartilhar da nova novidade que é poder termos uma outra unidade. Agora estamos estendendo para mais um local, mais um espaço, fica no Eldorado. E agora então, além do setor marista, que é a primeira unidade, que é a matriz, agora vamos para o setor Eldorado, ali perto do Plaza Doro, onde vamos construir e levar mais dança para mais pessoas também. Você já tem uma unidade ali na 85, não Sim. é isso? E agora está com uma outra unidade no Eldorado. Isso, que se der tudo certo, pelos preparativos devemos iniciar e inaugurar em maio. E também já está surgindo outras propostas de um outro espaço, se Deus quiser. Daqui a pouco trago mais novidades. Espaço tanto de dança, mas também um espaço para eventos. Vai ser muito incrível para dança, em Goiânia. Bacana demais. Eu queria que você comentasse como é que foi na pandemia a questão de ter que fechar. E assim, a dança, ela tem um contato, né? Uma dança de salão não tem como não ter o contato físico. Como que foi para você? Hoje você conseguiu, né? Conseguiu passar pela pandemia, conseguiu não fechar, conseguiu hoje crescer, desmembrar, né? Criou mais filhos a sua unidade. Como que foi vivenciar sendo um professor de dança na pandemia? Conta aí pra gente. Olha, eu comento assim que foi muito desafiador, com certeza. Eu acho que essa foi a melhor palavra para poder descrever. Só que em meio aos desafios, ele traz grande transformação também. Ele faz você crescer muito com o processo. Então, foi muito importante o que a pandemia me trouxe de significado, o que me trouxe de uma reflexão, onde eu, por exemplo, já esperava, já buscava diversificar fontes de rendas, mas sabe aquela coisa que está dando tão certo? Você sabe que é importante diversificar, mas o seu negócio está indo tão bem, você fala, não, vou deixar para depois, vai deixando para depois, e por aí surge a pandemia, algo totalmente inusitado, ninguém esperava sobre isso. E o que acontece? A dança de salão, como você bem disse, é uma atividade totalmente integrativa, onde juntam duas pessoas, tem muito contato. Então vai totalmente contra o isolamento social que antes veio, né, que tinha. E aí eu confesso que essa pandemia, o Covid, que estava na China, eu falei, não, isso aí é da China, não vai chegar aqui no Brasil não.
Eu estava preparando um grande baile. O baile de primeiro ano da Fly, nós estávamos preparando um grande baile, um grande evento. Faltava-se 2 semanas e a gente já tinha vendido praticamente 200 ingressos, ainda com 2 semanas para acontecer o baile. Porém, veio a pandemia e teve o lockdown. O primeiro lockdown onde fechou tudo. E aí lá, eu falei, meu Deus, o que a gente faz? Nos 30 primeiros dias, a gente ficou todo mundo meio coagido, não sabia, era tudo muito novo. Mas esses 30 primeiros dias serviram muito para eu entender que não ia durar apenas essa quarentena, como se diziam. E aí eu entendi que eu precisava de ter 2 caminhos. Ou esperar isso passar e nada fazer, ou tomar uma decisão própria, buscar algo novo. E aqui eu quero compartilhar até um insight que para mim faz toda a diferença. Se você quer ter resultados novos, você tem que fazer coisas novas. Não adianta você esperar por resultados novos fazendo as coisas antigas. Então você tem que buscar realmente uma novidade, tem que buscar uma ferramenta nova, um novo caminho. E aí foi onde eu conheci uma comunidade empreendedora, foi onde eu comecei a diversificar ainda mais essas fontes de rendas. Mas para isso eu já estava em movimento, eu estava começando, eu estava lendo livro, eu estava me conectando com pessoas. E eu falo, quando a gente está em movimento, as coisas começam a conspirar a teu favor. O universo, ele trabalha a teu favor e ele te entrega o que você está em busca. E aí de lá para cá apareceram inúmeras oportunidades, onde eu consegui diversificar ainda mais fontes de rendas. E hoje aí, graças a Deus, tendo mais sucesso. Muito bom. Realmente a sua trajetória é muito bacana. Ver a Fly hoje está cada vez crescendo, tá já com uma outra unidade vista e ainda tem uma perspectiva de mais uma outra unidade. É isso, então? É isso mesmo. Se der tudo certo ainda, como eu disse, em maio fazemos a inauguração da 2ª unidade e depois vamos, além de uma escola de dança, abrir um espaço para eventos, para poder ainda fomentar ainda mais a dança, a prática da dança no cenário goiano. E assim, de todas as suas atividades, o que você mais gosta é a dança. Para você ganhar dinheiro com a dança é o que mais te faz feliz. Com certeza, assim, a dança é um grande prazer. Porém, a maior felicidade minha hoje é poder dizer que eu ganho dinheiro com a dança, mas sem precisar do dinheiro da dança. Isso para mim eu acho que é o mais incrível, para poder até inspirar outras pessoas através de buscar outras ferramentas. Teve um livro que chamou muita atenção, assim, foi um dos divisores de águas para mim, foi Pai Rico e Pai Pobre. Ele trouxe todo o significado de poder buscar uma qualidade financeira. Se você quer construir riqueza, você tem que atingir fontes de rendas passíveis. Renda passiva é o que diferencia a jogada. E aí o que eu estava vendo, eu amo dançar, mas o fato de trocar tempo por dinheiro, de ter que o tempo todo ter que dar aquela aula à tarde da noite, já estava me cansando. E aí por isso que quando eu vi outros meios de poder agregar valor e poder dançar por hobby, aí sim é a minha enorme felicidade. E quais as outras formas de fontes de renda que você encontrou? Fala um pouquinho aí do seu empreendedorismo mais um pouco. Perfeito. O que acontece? Eu tenho uma comunidade chamada Team Move que ela divide em 2 caminhos. O primeiro caminho é poder simplesmente agregar conhecimento, agregar valor para as pessoas, habilidades no quais as pessoas, na grande maioria, pagam muito caro em mentorias, acessos, e a gente dá esse acesso a ela ter uma comunidade, a ter um network para poder agregar valor no ramo dela, no que ela faz, a poder desenvolver mais a mentalidade, sabendo que geralmente a educação financeira do brasileiro e falando sobre empreendedorismo, às vezes ainda é muito defasado nas escolas e por aí vai. Graças a Deus está crescendo, mas ainda tem muito o que melhorar. Então, o caminho que a gente faz com o Team Move é gerar valor para essas pessoas. E o segundo caminho, a gente atua através de um negócio já pronto, validado. Validado não apenas por mim, mas por grandes autores, como o Robert Kiyosaki, que é um dos maiores educadores financeiros que tem na atualidade. Ele mesmo falou que o marketing de rede, ele é uma das maiores e melhores estruturas de negócio para você começar do zero, em paralelo, com baixíssimo investimento risco, mas com alto poder de escalabilidade que te entrega a renda passiva. Então é muito bacana. O livro também, o Segredo das Mentes Milionárias, também fala sobre a questão da renda passiva. Você tem que tentar. O correto é todo mundo ter uma educação financeira e tentar diversificar suas fontes de renda, até porque uma pandemia mostrou que não dá para sobreviver só com uma coisa, que você tem que pensar em alternativas, em pensar em ter várias fontes de renda. Mas voltando para a questão da dança, você falou que a sua avó te incentivou na dança, te deu primeiramente um curso de dança, não foi isso? Eu queria saber como é que foi a relação assim, de você com a sua família com a dança. Você teve sempre estímulo, incentivo,
ou você sofreu alguma forma de preconceito? Já sofreu alguma forma de preconceito porque você fez balé? Já acharam que você, isso aí deve ser homossexual? Como é que foi? Conta um pouquinho aí. Legal, bacana. Sobre a minha família, eles sempre dançaram. Minha família é muito alegre, muito divertida. E pra mim é sempre muito natural dançar. Porque desde que eu ia nas festas, aniversários, eventos de família, Réveillon, Natal, tinha dança. É natural ter dança. Então todo mundo dançando, de cada um do seu jeito. E eu comecei a dançar através da minha família mesmo, né? Todo mundo gosta de dançar? Todo mundo. Todo mundo gosta de dançar. Dançava as músicas de axé antigas, dançava os forrós, eu dançava de tudo. E aí, profissionalmente, eu costumo dizer que eu comecei com uns 12 anos de idade. Mas tem registros meus de criancinha, bebê dançando. Por quê? Eu bem digo, né? O melhor exemplo mesmo, a melhor forma de influenciar as pessoas é através do cotidiano, através do exemplo que o outro te dá. Então, minha família sempre me deu o exemplo de dançar. Então, é muito natural e sempre me apoiaram muito. Minha avó, ela me deu de presente porque meus primos que estavam fazendo as aulas de dança, eles começaram a treinar e a praticar na casa dela, se encontrar e praticar. Que legal. E um belo dia eu fui lá e eu vi eles praticando e eu comecei a dançar também. Eu falei, poxa, que legal, que maravilha. Eu não sabia girar, só sabia o dois pra lá e dois pra cá. Aí eu comecei a aprender. E aí ela viu aquilo e falou assim, nossa, e ela tava querendo começar a fazer aula. Só que ela ia começar no outro mês. Ela me viu dançando e falou assim, Lucas, você gostou de dançar? Falei, gostei, vó. Ela, você quer fazer aula? Falei, quero. Aí ela me deu de presente, eu lembro direitinho, porque era março e em abril era o mês do meu aniversário, e ela me deu de presente em abril para eu começar a fazer aula de dança. E aí eu fiquei na turma 9 meses, que foi o tempo de duração da turma, que ela foi abaixando, perdendo os alunos, e eu fui o único a ficar até o final. E aí esse professor, que era o Diogo Said, foi meu primeiro professor de dança, ele me chamou para fazer parte da equipe da Jaime Arocha, que era uma renomada e referência de escola aqui em Goiânia. Que eu fui aluna por muito tempo da Jaime Arocha. Ixi, fiquei muito tempo ali. Eu fiz muita aula. Foi lá que nos conhecemos, inclusive, e eu já né, tava assim, gente, esse menino tem talento, esse menino tem facilidade com esse negócio, esse menino vai longe. Pois é, foi tudo através disso. Um presente da avó que realmente trouxe incríveis valores, né? Bacana. E você nunca sofreu preconceito? Sobre o preconceito, já sim. Já sofri preconceito, principalmente na escola, né? E eu entendo, e tá tudo bem, porque o preconceito geralmente está na mentalidade das pessoas que vivenciam aquilo, que pensam aquilo, mas não sobre o cenário. E às vezes as pessoas levam isso através de influências que trazem dos pais, de outras pessoas. Então, o preconceito é sobre, não diz nada sobre você, diz sobre o outro, totalmente, né? Sobre o outro. Então eu nunca me deixei incomodar, porque pra mim eu sempre tive muita certeza das coisas, pra mim era tudo muito convicto, mas eu queria poder gerar a transformação na mentalidade deles e graças a Deus eu consegui de uma forma muito tranquila, nunca teve nenhuma coisa assim pra poder atrapalhar, impedir ou nunca me incomodar, brigar, fez sabe? Mal. Nunca fez mal, mas eu sempre mostrei o contrário. E aí o que acontece? Na escola, por exemplo, olha só, eu comecei a dançar com 12 anos de idade, com os 14 eu estava no ensino médio. Com os 14 anos de idade, eu já estava dando aula na escola que eu estudava. Eu dava aula, que tinha um processo lá, um planejamento de aula para a comunidade. E eu era o professor de dança de salão nessa comunidade. Então, dentro da escola, tinha um período que eu era aluno e tinha um período que eu era professor. E aí, os alunos ficavam assim, como assim? Ele faz parte dos dois. Tinha vezes que eu fazia reunião de professores e eu participava. Mas nesse momento na escola foi onde teve mais a questão do preconceito, porque eu já comecei a dançar balé com os 14 anos. Aí de início as pessoas olhavam e falavam assim, peraí, que coisa é essa? Não é comum um homem, menino ali na época, e tá dançando e balé, por exemplo, essas coisas. E aí tá tudo certo, mas conforme eles foram me conhecendo, foram entendendo melhor a realidade. E aí quando eu cheguei com a minha primeira namorada lá, aí eles me respeitaram mais. Dentro do grupo, ninguém tinha namorado ainda, né? Todo mundo muito jovem. Mas como as coisas comigo aconteceram de uma forma muito precoce, eu tive que me amadurecer de uma forma muito rápida. Então acabou que eu tinha contato sempre com pessoas mais velhas, enquanto eles estavam na rua brincando, jogando bola. Eu estava numa escola de dança, num baile. Você começou muito cedo dar aula e ter responsabilidade, ganhar seu dinheiro. Sempre, muito cedo. Na escola eu já era 2 anos basicamente adiantados, então eu já era mais novo da turma. E fora isso, eu já estava em contato muito com pessoas mais velhas por conta do ambiente externo. E é onde eu falo, o ambiente ele transforma muito as pessoas. Uma coisa de você ver como que você está, avalia como que está o ambiente em sua volta. Isso modifica muito.
E isso diz muito sobre você. E aí eu avancei muito rápido. E aí daí o preconceito acabou depois que eu tava com a namorada já. O pessoal começou a me respeitar mais, falar, peraí. Voltando à questão do dançar, a dança ela foi muito importante assim para algumas pessoas na pandemia para ajudar até um pouco na saúde mental, né? Porque você chegou a fazer algumas aulões de fit dance, Isso. já fez algumas coisas que poderiam ser feitas quando começou a abrir mais, né? E assim, dançar realmente transforma as vidas e tira muita gente da depressão, né? Eu Totalmente. acho que assim, a dança foi muito importante também pra mim. Acho que a dança sempre me abraçou. Eu falo assim, que dançar só não é melhor do que sexo. São prazeres, né? É muito prazeroso dançar, realmente é muito gostoso. E dança de salão tem uma coisa mágica, né? Tem uma coisa, é diferente. É porque você divide uma energia com uma outra pessoa. Você não tá dançando apenas sozinho. A tua dança é compartilhada com o outro. E isso exponencializa. Eu falo que as mulheres que gostam de dançar, elas são um nível de exigência maior. Que você sair com um que sabe mais ou menos fazer o serviço, ela prefere sair pra dançar. Com certeza. Homens, pega aí a dica, hein? Ó, comece a dançar que vale a pena. Você sai na frente. A verdade é que sempre há nos bailes um monte de mulheres querendo dançar. Tem sempre muito mais damas querendo dançar do que cavalheiros para dançar com essas mulheres. E a gente fica quase disputando os homens que dançam, viu? É por aí. Então, mulher gosta de dançar, homens. Aprendam, vá pro Fly, vai fazer aula de dança que a gente gosta de dançar. Com certeza. E pegando o gancho, né, nessa relação, a dança ela tem muita influência e faz uma transformação gigantesca na vida das pessoas. Porque é uma atividade que trabalha tanto a mente quanto o teu corpo. Então é uma coisa integrativa, sabe? Você desenvolve os dois da mesma forma. Existem inúmeras pesquisas que comprovam e mostram a importância da dança no combate de depressão, Alzheimer, para você... Ansiedade também. Ansiedade, estresse, sabe? Teve uma pesquisa recente no Fantástico que estava dizendo e fez uma avaliação com pessoas que estavam desenvolvendo Alzheimer e começaram a gerar atividades cognitivas como motoras, que a dança envolve atividade motor e cognitiva. E essas tem a pessoas questão da coordenação, da memória, que trabalham muito o corpo e a mente ao mesmo tempo. E isso leva a pessoa a ficar tanto melhor fisicamente como mentalmente, então, eu falo duas coisas. Tanto a questão da saúde, uma coisa mais interna, mas também na relação como a pessoa é com o outro. Por exemplo, eu era muito tímido. Muito tímido. Talvez eu não conseguiria estar aqui falando e me articulando bem. Desenvolve a questão da desinibição, a pessoa vai ficando mais solta. Você socializa melhor, você combate a timidez, Muita você gente consegue fazer mais começa a dançar amigos. pra tentar diminuir a timidez. Muita gente. Você era tímido? Eu era tímido, eu era bastante tímido. Pode não parecer, quando eu falo pra algumas pessoas, elas duvidam. Realmente eu lembro, você desenvolveu muito, né, na dança, pessoalmente. Eu lembro você pequenininho, assim, com os seus 14, 15 anos, bem mirradinho, magrinho, cresceu também, né? Deu umas bombadas. Subindo um pouco, tentando fazer a dieta, né? E também, além da dança, você chegou a se formar na área de educação física. Você tem uma formação profissional, né? Sou licenciado e bacharelado em educação física. Tive a oportunidade de fazer faculdade de dança, mas eu sempre gostei também muito dos esportes. Como eu falei, eu praticava natação, praticava futebol, meu sonho era ser jogador. Então, assim, sempre fui uma pessoa muito ativa. E aí eu encontrei dentro da educação física um campo maior, sabe? Um campo que traria um leque de possibilidades maior para tanto atuar com a dança, que já era minha paixão e era o que eu queria trabalhar, já tinha isso de uma forma muito convicta, mas também aprender mais coisas, né? Desenvolver outras habilidades. E hoje, além do professor de dança, também sou personal, trainer, ajudo várias pessoas também nesse quesito, mas meu foco sempre é mais a dança em si. Sua paixão é a dança, Minha paixão é a dança. Eu tenho uma curiosidade, porque você encontrou na dança uma parceira, uma companheira, sua namorada, né? E também sua sócia, né? Vocês têm uma escola junto. Eu fico pensando, como é que é trabalhar com uma pessoa que você tem um relacionamento, já deram aula brigados? Boa, acontece, viu? Não vou falar aqui não estaria eu mentindo, né? Mas acontece, só que você tem que ter muita maturidade, muito profissionalismo para diferenciar uma coisa das outras. Uma coisa que é verdade, tipo assim, ela é mais temperamental, é a personalidade dela, ela já não consegue disfarçar tanto. Se tá ruim,
tá ali. Só que eu já sou uma pessoa que acabo dentro de sala de aula, eu mudo e eu visto ali um outro cenário, na questão de que as pessoas que estão fazendo aula de dança também, elas vão em busca de alguma coisa, que seja de uma felicidade, seja de um prazer e tudo mais. E não cabe a mim, enquanto profissional, levar os problemas também que eu tenho, que assim como todas as pessoas também têm problemas, mas para aula de dança. Então, Certo, minha saber aula, separar, né? eu sei separar totalmente. Nunca vai ver, por exemplo, na aula ter essas convergências, sabe? Ter essas trocas, na verdade, sempre a gente separa muito bem, né? Uma das coisas Sempre das deu outras. certo, já tá dando certo até uns anos, né? 7 anos já, né? Já é um tempo. Desde que a gente começou a parceria também com a dança, que foi basicamente quando a gente começou a namorar, em 2017, perdão, 2015. 2015 já vou fazer já 7 anos, vai pro 8º ano já. Bacana. Eu queria perguntar o que você falaria para alguém que quer investir na dança, que quer se profissionalizar, qual o incentivo que você daria para essa pessoa? Perfeito. Primeiramente, a pessoa ela tem que gostar da atividade em si. Não entrar pensando no dinheiro, sabe? Eu acredito que em qualquer coisa que você vai fazer, o dinheiro ele se torna consequência daquilo que você faz muito bem. Então, primeiro é você realmente ter a aptidão. Ah, mas eu preciso levar jeito? Não, você só precisa realmente querer. E precisa querer aprender, querer se desenvolver. A dedicação, ela é muito maior do que a questão do talento. A gente estava comentando de isso, talento, né? E 90% de dedicação e suor, né? Totalmente. O que acontece? É justamente a ideia. 10% às vezes do talento que a pessoa precisa e os 90% de muito esforço, muita dedicação no processo. Não precisa ser talentoso para você ser um bom profissional. Você precisa dedicar e estudar. Muita gente acha, assim, para quem quer fazer aula, é aluno e quer fazer aula, se desenvolver, e pensa assim, eu sou muito duro, não levo jeito. Se quiser, consegue fazer aprender. Toda pessoa consegue aprender. Já pega aí, qualquer pessoa consegue aprender a dançar. E eu digo, você já dançava. A pergunta que eu te faço é qual o motivo, por que você parou de dançar? Como assim? Coloca uma música e deixa um bebê ao lado do som. Você vai ver que ao mesmo tempo ele vai começar a mexer na melodia, mexer no ritmo, porque é envolvente. E a dança, ela é uma das grandes raízes, a grande essência que a gente carrega. Essência de expressão, de se comunicar com, né, em si, de transformar o ambiente. E aí todas as pessoas já dançaram, mas por algum motivo, meio social, família, deixaram de dançar. Dança, eu acho que é sinônimo de felicidade, de alegria. A dança eleva a sua vibração, você parece que está quase flutuando, te leva para lugares assim que você nem imaginou. E é uma sensação muito prazerosa, muito gostosa de dançar. É um prazer que só quem pratica, só quem exerce entende. Só né? Quem dança sabe só o que quem dança é dançar. sabe. É bem assim mesmo. Mas pegando esse gancho que você falou, realmente são esses detalhes. A pessoa se dedicar para isso, estudar de forma correta e se profissionalizar da forma certa. Porque hoje em dia, para você ser professor, basta você ter um aluno. Então fica muito fácil você se tornar um professor de dança. Agora, seja um profissional diferenciado, seja um profissional gabaritado, com conhecimento, sabe, com nível técnico, mostrar realmente essa particularidade. Eu acredito que para quem quer realmente almejar um grande sucesso na dança, esse é o melhor caminho para se trilhar. Bom, eu queria falar sobre ser aluna um pouquinho, né, que eu tenho experiência de ser aluna. Que eu acho muito bacana a gente buscar a dança para ter um momento com a gente mesmo, para trazer um bem-estar. E eu acho que tem gente que busca a dança, que eu acho muito errado, viu? A pessoa busca a dança querendo ir lá arrumar um namorado, arrumar um marido. Gente, vai para dançar. Se rolar, às vezes, acontecer, ok. Mas tem gente que, às vezes, vai atrás de outra coisa. Eu falo assim, primeiro, o relacionamento que você tem que ter com você mesmo. Primeiro, vai ser feliz lá, sozinho, solteiro. Se acontecer, porventura, de dar sorte, de encontrar, igual você encontrou na dança, um amor, uma parceira de vida e de profissão. Se acontecer, beleza, mas se não acontecer, você vai ser feliz sozinho na dança. Com certeza. Isso é muito natural, né? Deixa as coisas acontecerem de uma forma realmente natural. E isso que você falou é muito importante. Eu comento muito com os meus alunos, até sobre a dança. Tem muita gente que às vezes fala assim, não, eu quero dançar com aquela pessoa ali porque ela é melhor, eu vou dançar melhor com ela. Mas, na verdade, você tem que ter a qualidade na tua dança para depois você ter qualidade em dançando com o outro. A verdade é que a pessoa que dança bem, ela dança bem com qualquer um. Uma boa dama dança bem com qualquer cavalheiro, né? Porque na dança, querendo ou não, existe uma condução por parte do cavalheiro, do homem.
Eu falei assim, a única chance de homem me mandar é na dança, viu? Tem gente que brinca, né? E hoje em dia essa conversa já está bem ampla, né? Hoje em dia trabalham-se muito os condutores. Na dança de salão existe o diálogo através de uma condução e de uma resposta em relação. Então, se os dois querem conduzir, dá convergência e briga, gente, né? a minha Desentende. dificuldade sempre foi eu com esse gênio escorpiana e com Querer ascendente... comandar. Ascendência em aquário, né? Aí que é geniosa mesmo. A minha dificuldade não era aprender e fazer a coreografia, eu fazia até sozinha. A minha dificuldade é esperar o homem me conduzir. E isso é um processo até interessante, que a dança ajuda Trabalha na questão da na- espera, da da tranquilidade, da ansiedade. ansiedade em si. Eu falo, tem gente que paga tão caro nos tratamentos, nos remédios com ansiedade, vai lá pra aula, paga só mensalidade, E já tá pode- melhorando tudo e sendo feliz. Aí. Pois é, e eu falo que remédio psiquiatra é mais caro, gente. Vamos investir em qualidade de vida. Até porque cuidar se torna muito mais barato do que tratar. É Então, verdade. se você começa a cuidar mais, você ameniza e economiza muito no tratamento posterior, né? As pessoas geralmente se tratam porque não cuidaram antes. Eu sempre fui, eu gosto demais de esportes, eu já fiz de tudo, dança de salão, luta, natação, já fiz polidense, crossfit, musculação, Show. eu já fiz um monte de esporte. E eu sempre assim vou me apaixonando por um mais do que o outro em determinado tempo. Mas eu nunca fico assim sedentária. Eu acho que o esporte, a atividade física, ela é essencial na sua vida. Com E certeza. dançar, sem dúvida, é uma das atividades mais prazerosas que tem. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho interessante. Assim, de todos os esportes que você já praticou, a dança também para você é a que mais você gosta? Sim, eu posso... É até complicado agora, você fez uma pergunta forte pra mim, viu? Você disse que queria Mas ser jogador de futebol. queria. Você sempre foi apaixonado por futebol? Demais, demais. Amo, assim, praticar, principalmente exercer, né? Jogar. Eu já joguei Adoro- futebol. Você também joga futebol? Jogo futebol, jogo vôlei, natação, já nadei por muitos tempos, assim, já ganhei algumas competições. Mas, assim, eu sempre fui muito feliz em cada atividade que eu fiz, até porque eu tentava entregar o melhor. Hoje eu faço parte, inclusive, de uma equipe de competição de cheerleader, que junta ginástica artística, solo acrobático, junto com um trabalho de elevações, de partner, de acrobacias em si. E então, assim, sempre fui muito envolvido com as atividades também esportivas. O que eu falo é que tudo complementa, uma coisa agrega valor na outra e trabalha o teu corpo. Mas realmente o que eu acho que é o mais complexo de todos é a dança de salão, é a dança em si. Você dançar e fazer outra pessoa dançar junto. Você acha que incrível. a sua vida foi transformada depois da dança? Você deve tudo à dança? Eu acredito demais na oportunidade. A dança ela foi um grande meio para me conectar com pessoas diferentes, como eu falei, me conectar num outro ecossistema. Eu comecei a vivenciar e a atingir um grau de maturidade muito rápido do que os meus colegas por conta disso. E aí uma coisa levou a outra. Mas também eu não devo apenas à dança. Eu devo muito a um processo de educação, um processo de incentivo que eu tive da minha família, da minha mãe principalmente. O E quanto você ela... teve também professores que te treinaram, que te ensinaram também. Você fez muitos cursos, você Com também... certeza. Eu falo que, assim, todo um bom professor teve outros professores. Sim. E eu acho que isso são coisas distintas, você saber dançar e outra coisa é você saber ensinar, porque eu acho que é um pouco também de dom, se bem que tem muita dedicação por trás. Sem dedicação você não consegue chegar lá. É o que a gente já havia comentado, com certeza. Eu não achava que eu tinha a vocação para ser um professor, mas, como eu disse também, aconteceu de uma forma muito natural, muito espontâneo. Você começa a dançar, as pessoas veem você tendo essa qualidade, geralmente elas sentem vontade de aprender com você. Poxa, me ensina isso daqui, faz isso daqui. E aí você começa a praticar isso. Depois de um tempo eu fui me profissionalizando mais, fazendo cursos, né, fazendo realmente mentorias e por aí vai. Duas coisas eu falo. Eu sou muito grato ao caminho, à oportunidade que me levou, mas eu sou mais grato ainda a Deus e por eu ter realmente ido em busca disso. Porque tem muitas pessoas Teve que têm esforço, a né? oportunidade, mas não conseguem diferenciar, não conseguem aproveitar isso. Eu tive a oportunidade, só que eu zelei, aproveitei e potencializei isso. Então, fui sempre buscando mais conhecimento, mais eventos, mais cursos, para poder realmente amparar e crescer de uma forma maior. Eu tenho uma pergunta, vamos ver qual que vai ser a sua resposta. Se você ganhasse na Mega Sena, na loteria hoje, você ia parar de dar aula? Você ia parar de dançar? Não, não ia. Você daria aula de graça?
Assim como eu já dei aula por muito tempo, né, de graça. Já dei várias aulas gratuitas. Todo começo você... Todo começo é assim, gente. Se você entra, por exemplo, principalmente falando da arte, se você entra pra ser um artista achando que você vai ganhar já muito dinheiro, não. Na verdade, o dinheiro é muito consequência disso. Até porque a arte no Brasil é muito desvalorizada, então não é essa a perspectiva. E aí é o que eu falei também no início, o que me deixa mais feliz é hoje poder dançar, mas sem precisar disso financeiramente. Claro que eu trato isso como uma profissão, mas existem diversos projetos também sociais que eu pego para ajudar pessoas, para poder colocar na dança, para poder incentivar, e que eu não faço pelo dinheiro também, sabe? É muito pela ação. Na verdade, o dinheiro em si é só a consequência, né? Total. E assim, tudo que você... Eu acho que cada um tem um propósito, tem uma missão, e a sua missão era a dança. E aí, quando você está muito alinhado com o seu propósito, as coisas simplesmente fluem, acontecem. O dinheiro, ele vem como consequência mesmo. Mas o que você deixaria assim, para as pessoas que querem dançar? Qual o começo? Qual que seria uma diretriz para quem fala, eu quero seguir uma carreira na dança? Legal. A primeira coisa, eu acredito, é verificar uma escola de dança mais próxima. Isso daí faz toda a diferença. Para você lá já começar a pegar direcionamentos profissionais. E, inclusive, na minha escola, eu trabalho com plano de carreira. Ou seja, tem aula que é para aluno e tem equipe. A minha equipe é dividida em 4 categorias. E nessas categorias, a gente consegue também, nesse processo, avaliar quem quer almejar esse plano de carreira. Ou seja, quem quer construir responsabilidades maiores com a dança, mas que vai trazer resultados profissionais também. Então, lá a gente também forma professores por aí. Tem os laboratórios, né? Tem aulas que são específicas só para os monitores, Sim. os professores. Inclusive, gente, quem quiser dançar pode ir sozinho, seja homem, seja mulher. Verdade. Que chega lá, tem uma equipe para você dançar. Sempre tem mais homens na equipe do que mulheres, porque precisa de mais cavalheiros. Na Como grande que funciona? Na grande maioria, sim. Até porque a realidade que a gente vive em Goiânia é sempre com mais mulheres do que homens, né? Tem um monte de mulher querendo doida dançar e esses homens nada de querer dançar. Só que agora, inclusive, na escola, os homens estão buscando muito. Muitos estão alunos? buscando muito, por exemplo, forró. Forró é algo que parece estar sendo básico para todo homem. Todo homem tem que saber dançar pelo menos um forró. Pelo menos o forró, né, gente? No forró tem que passar, né? E aí, na escola de dança, as turmas de forró, elas acontecem com maior parte, tipo 80%, 90% homens. Homens fazendo a aula. Aí, para isso, eu preciso de muita mulher. Esses dias estava na aula 5 homens parados, porque não tinha mulher o suficiente para dançar. Olha só, isso é raridade. É só Milagre, no forró. né? Porque nos outros ritmos, como por exemplo, que eu sou apaixonada por zouk, por samba de gafieira, minha filha, é uma extinção de homem. É basicamente isso. Mas é um processo já, né? Isso mostra que a dança está crescendo de um estilo e vai levando para o outro. Sim, mas eu falo assim que dançar, por exemplo, o zouk, o samba de gafieira, são ritmos mais complexos, né? Também. E assim, principalmente o samba de gafieira, eu falo assim que não assim, não é para qualquer um, no sentido que quando o cara dança bem um samba de gafieira, é porque ele se dedicou muito, que ele quer muito a dança, entendeu? Sim. Porque geralmente os homens, eles não gostam tanto do samba, eles gostam mais, assim, vão mais pro forró, né? Isso. E para pensar por quê? Porque alguns vão com realmente a mentalidade de poder, por exemplo, estar numa festinha e conseguir tirar uma menina para dançar. E dentro de Goiânia, por exemplo, o que mais vai tocar geralmente é sertanejo e forró. Se fosse talvez no Rio de Janeiro, tocaria mais samba, assim como lá tem muitos homens dançando samba. Então é muito da questão também da região, da cultura, onde se encontra. Mas é muito bacana que pelo forró ele começa a ter acesso de encontrar outras danças, de conhecer. E quem sabe, nossa, o samba é legal. Poxa, bachata, eu nunca fiz bachata, mas bachata é bacana. Pô, bachata é o ritmo que mais toca no mundo. Um dos ritmos mais dançados mundialmente. Também é muito gostoso. Então, pra quem gosta de viajar, tem que aprender a dançar bachata. Bachata também é um dos ritmos que eu gosto. Eu fiz pouca aula de bachata e poucas aulas de forró. Eu aprendi muito mais saindo para dançar. Porque eu fiz muita aula, já fiz com você também, já fiz o zouk samba, que sem fazer aula, gente, não dá para dançar zouk samba. Realmente. Assim, são passos mais elaborados, mais complexos. E, assim, o prazer de dançar é muito bacana. E, assim, você tem uma remuneração interessante, principalmente com as suas alunas particulares, né? Que eu cheguei também a ser sua aluna.
Sim. Você tem muitas alunas que pagam por hora para ser ensinadas a dançar e para você dançar com elas, né? Sim. Hoje a minha maior renda dentro da dança e também onde eu dou mais aula, ministro mais horas de aulas, são com as aulas particulares, as aulas privadas, que variam de cada uma tem uma intenção, uma pretensão. Tem aluno que às vezes só quer se divertir e tá ali e faz aula comigo, mas a grande maioria realmente são esses alunos que querem se desenvolver mais, querem aprender mais técnicas e também que a dança faz um bem danado para elas se mantêm assim. Tem aluna minha que já faz aula particular há mais de 10 anos. Então, continua ali fiel. Continua. Então não é só sobre o você. lance de atingir o nível, mas é poder se desenvolver De cada manter vez mais, suas manter. alunas. Você tem aluna de anos que Tem. continua tendo aula particular com você de Sim. dança, que não para de fazer dança. Nossa, Nossa, que fiéis. bacana. Que bacana. Eu cheguei a fazer um período, mas aí depois acabei. Eu sempre mesclo assim um pouco. Às vezes eu tô na dança, às vezes eu vou pro crossfit, fico focada temporal, no crossfit. né? Cada momento é uma coisa. Eu sou meio de fase, meio de lua. Mas eu não fico muito tempo assim, sem ir pra um baile, sem dançar. Não, já aconteceu de ficar mais de ano. Já aconteceu. Mas a dança sempre me fez muito bem. Eu sempre gostei muito de sair para dançar. Mas são muitas modalidades. Eu falo que não dá para fazer tudo. Eu acabo que escolho em focar mais numa outra. Mas como eu já fiz muitas aulas de dança, mesmo ficando muito tempo sem dançar, eu chego lá e ainda danço, sim. o corpo responde, né? Sim. Porque você tem uma memória muscular, você tem uma memória cognitiva que você lembra dos passos. Começa a praticar e vem. Vem, você começa a sair, assim, principalmente você pega um bom cavalheiro, desenvolve Mais um monte fácil. de coisa, sai. Mesmo você já estando um tempinho ali parado na dança. Eu acho assim que quem quer começar a dançar e não sabe nada, só insistir um pouco que logo aprende. E não necessariamente você tem que continuar fazendo aula assim, por 10 anos. Se você tem condições, você quer continuar fazendo aulas por todo esse período, tendo aula particular ou aula na Flyer, legal. Mas assim, muita gente desenvolve e às vezes aprende um repertório bacana e aprende a dançar e se desenvolve. E não precisa fazer assim tantos anos seguidos para aprender a dançar. Não precisa, não é necessário. Depende do nível que a pessoa quer alcançar. Mas como eu disse também, depende da ideia do propósito, do objetivo que cada pessoa quer. Tem gente que às vezes quer aprender a dançar o básico para se virar no 2 para lá, 2 para cá e um girinho. Isso daí com 3 meses de aula já é o suficiente. Mas a grande charada é que o ambiente ele te prende muito. Porque é um ambiente muito acolhedor, muito agradável. Eu falo que a dança, o povo é viciado. É altamente viciante dançar. Porque a dança gera dopamina também, né? E dopamina é viciante. Tem gente que fica louco com dopamina. Então tem muita coisa para conversar sobre a dança, sobre empreendedorismo. Além de dançar, você também é um empreendedor. O que você diria assim, para quem quer começar a empreender hoje? E aí? Perfeito, boa pergunta. Um dos detalhes é verificar realmente as preparações. Muita gente às vezes acaba empreendendo e começando do nada, e na correria, na loucura, e não se prepara para isso. E aí onde vê a maioria, tem a pesquisa que diz que 90% das empresas fecham em menos de 5 anos. É realmente complicado empreender e dentro até do sistema brasileiro das questões se torna ainda mais complexo ainda. Mas não veja as coisas pela dificuldade. Perceba o caminho para você acionar de uma forma mais fácil no quesito de aprender com quem já aconteceu, com quem já percorreu esse caminho. Uma das coisas que eu aprendi muito é mentorar, na verdade, é pegar a visão de pessoas que já fizeram o que eu tinha interesse. De fato, de ter a moldura, de modelar essas pessoas. Então, a modelagem já é uma grande etapa para você começar nesse processo. Escolher pessoas que já atingiram o patamar que você deseja e modelar como foi esse percurso deles. Segundo ponto, começar a estudar sobre. Muita gente às vezes tem vontade de falar assim, eu quero ter o meu próprio negócio, mas o que você já estudou sobre isso? Né? De ler livros, de pegar conteúdos, de ter acessos realmente a ampliar essa mentalidade. Tem que crescer pessoalmente para você crescer também profissionalmente. Né? E por último, não ficar preso apenas à teoria. Muita gente começa a pegar então essa parte mais teórica de conhecimento e fica preso a isso. E existe o tal que chama TPC, que é Teoria, Prática, Constância. Isso são dados já comprovados
e mostro basicamente que a teoria ela é importante, sim, mas ela não é totalmente necessária para você começar algo. O mais importante de tudo é ter prática, é ter ação. E para mim, se fosse para eu colocar talvez uma sigla ou para exemplificar ou para simplesmente definir o que seria empreendedorismo, é fazer, é ação. É a pessoa que decidiu. Não adianta só ficar na imaginação, na cabeça e não colocar em prática. Totalmente. Então você fazer de uma forma certa, planejada, mas é você ter o mais importante que é a ação, é agir. Não ficar somente na teoria, colocar em prática, mas muito mais do que a prática, fazer por tempo certo, pela constância. A constância é a chave de todo sucesso. Só tem resultado se você tiver constância, se você persistir. Também não Isso adianta. em tudo. É em tudo, né? Não adianta você aparecer uma vez por mês lá na aula de dança que não vai aprender Também a dançar. não vai funcionar assim. Tudo é disciplina e constância e determinação e persistência. Com certeza. Então, foi muito bacana. O tempo está se acabando, infelizmente. Sim. A gente vai ter que Tem que encerrar. marcar uma outra para conversar, que é papo demais aqui para ter. É muito assunto para falar. E o tempo está se esgotando. Eu quero agradecer a sua presença, Luca. Foi muito bacana poder trazer esse assunto para as pessoas conhecerem um pouco mais sobre a dança, sobre você, sobre a sua escola, a sua trajetória. E você pode aí deixar o seu Instagram, deixar o endereço de como que faz para as pessoas ir fazer aula com você na sua escola. Pode falar aí para a galera. Primeiramente, novamente eu falo pra você, muito obrigado pelo convite, foi excelente estar aqui com vocês e vida longa ao quadro que está sendo um sucesso. E aí, alguns informativos, podem me acompanhar no Instagram, me chamo Luca Carvalho, o Instagram tá como @lucacarvalho.dance, ok? Sobre a escola, se chama Fly Espaço de Dança, o arroba é o mesmo também, e ela se encontra na primeira unidade, então no setor Marista, em breve, logo outra unidade no setor Eldorado, e por aí lá você consegue pegar mais atualizações. E também agradeço imensamente, novamente, o convite e principalmente a transformação que a gente pode gerar através desse bate-papo, de você realmente valorizar esse momento aqui, de pegar insights, pegar conhecimento, pegar experiência com pessoas que já têm mais experiência talvez que você, que já trilharam o percurso. Assim você aprende mais rápido e você acelera o teu processo também construtivo. Então, muito obrigado e nos vemos. Então, ficamos por aqui. Siga o nosso Instagram, @podievaoff, e acompanhe todas as gravações lá no canal que tá lá. Sempre temos vídeos e corre lá para assistir. Ficamos por aqui. Até mais. Tchau, tchau.